todos. Deus continue nos guardando, nos abençoando com sua graça em Cristo Jesus, a nossa família, assim, todos em geral. Meus queridos, esse mês de maio é considerado o mês da família. Com isso, eu quero então estar trazendo algumas reflexões, querendo Deus, para as nossas famílias, para a nossa reflexão, meditação, dentro da palavra de Deus. E assim Deus nos abençoe com a sua palavra. Para esse momento, então, ganhando tempo, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Quero ler com vocês os versos 15, 16 e 17 a partir desse momento. Assim diz, então, a palavra do Senhor a todos nós. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Palavra de Deus para o nosso coração nesse momento. Meus amados, a primeira família na Bíblia nos é apresentado no capítulo 2 até o capítulo 5 de Gênesis. Então, sempre atentando para essa colocação que é de suma importância. Afirmamos também que Deus estabeleceu a família para seu louvor e glória. E isso nós percebemos conforme a narrativa bíblica, esse projeto, esse interesse peculiar de Deus em relação à família. Também Deus estabeleceu a mesma para que se relacionasse com Ele em perfeita comunhão, adoração, devoção e obediência. Então a família, ela foi estabelecida com esses propósitos também, e tantos outros, claro, mas aqui deixando bem claro para nós que o desígnio da vontade de Deus aqui em Gênesis realmente se estende a esse relacionamento que até então era perfeito em sua comunhão, em sua devoção e adoração e a obediência ao Deus Criador. Muito bem, eu quero começar essa reflexão olhando para uma pergunta. O que aprendemos com a família de Adão? Uma pergunta muito necessária e também, eu diria que oportuna para esse momento, oportuna para pensarmos a partir deste presente momento. O que aprendemos com a família de Adão? Na verdade, meus irmãos, a família de Adão não tem muito a nos ensinar, pois falharam com Deus. Porém, aprendemos que a nossa família não deve cometer os mesmos erros que eles cometeram. A família de Adão, assim, cometeram para com Deus. Por quê? Pois bem, havia uma ordem da parte de Deus para ser cumprida, mas não foi, de forma alguma, obedecida e cumprida na íntegra por esta primeira família. Os versos 15 a 17 que acabo de ler, Deus lhes deu uma ordem. E aí nós veremos aqui alguns textos também, ou melhor, o texto do capítulo 3 de Gênesis, que irá nos dar algumas direções e também afirmações daquilo que realmente, mediante a ordem que Deus lançou sobre eles, eles não cumpriram esta ordem, eles não obedeceram esta ordem de Deus para as suas vidas, para os seus corações, certo? Gênesis capítulo 3, dos versos 4 a 6, diz assim para nós, veja lá, e aqui nós já vamos entender que realmente eles não cumpriram a ordem de Deus. Gênesis 3, versos 4 a 6, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então esse texto já nos traz a uma certeza, a uma colocação a respeito do que Deus disse dos versos 15 a 17, em que eles realmente não deveriam comer da árvore da vida que Deus mesmo havia colocado ali no jardim
do Éden. E eles então desobedecem a Deus e comem desse fruto e comem desta árvore. Nós precisamos, irmãos, então, a partir desse momento, pensarmos sobre o seguinte: a quem nossa família está ouvindo e obedecendo? Porque, primeiramente, Deus falou ao coração dessa primeira família. Porém, havia ali uma serpente que foi incorporada pelo espírito de Satanás e também falou a esta família. Por isso, a pergunta que é relevante para nós, nesses dias atuais: a quem nossa família está ouvindo e obedecendo? O versículo 4 do capítulo 3 diz assim, Gênesis 4:3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Uma mentira lançada e uma dúvida lançada ao coração aqui então da mulher. E este versículo ele está nos fazendo pensar também no capítulo 2, versículo 17, aquilo que Deus ordenou ao casal. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E estas últimas palavras têm tudo a ver com a desobediência deles, quando Deus disse, certamente morrerás. Aqui fala de morte primeiramente espiritual, quebra vital de relacionamento com Deus e também morte física, conforme os capítulos em diante nos mostram, assim que os homens vieram a morrer por causa, claro, desta desobediência de Adão e Eva. Muito bem, a quem nossa família está verdadeiramente dando crédito? A Deus ou às trevas? A voz de Deus ou a voz das trevas? Por que estou fazendo essa indagação? Porque realmente nós olhamos para o texto e o texto nos faz refletir sobre isso. A quem Adão e Eva estavam dando crédito? A voz de Deus ou a voz das trevas? Aqui, no que diz respeito ao espírito maligno que se incorporou na serpente para falar ao casal. Então essas perguntas são realmente para nós indagarmos a quem estamos ouvindo, a quem estamos dando crédito em relação àquilo que nós ouvimos na sua própria palavra, para a nossa instrução, para a nossa edificação, para a nossa condução como família. Porque Deus tinha assim todo um projeto extraordinário de vida para Adão e Eva. Só que eles desobedeceram e esse projeto então não teve a sua continuidade neste casal. E assim Deus providenciou, claro, os meios para que ele continuasse, então, ministrando às famílias, aos povos, e mantendo essa proximidade, esse relacionamento que ele mesmo se iniciou ali no jardim do Éden, com este primeiro casal, ou com esta família propriamente dito. Os versículos 3 a 5, aqui, do capítulo 3 que nós já lemos, deixa muito claro para nós a respeito daquilo que deveria acontecer e que não aconteceu, ou que deveria ter uma manifestação de obediência e também não houve, né? Onde houve aqui uma rebeldia, uma desobediência a Deus, dando crédito literalmente à voz da serpente, dando crédito àquilo que ela lançou no coração do casal, trazendo ali dúvidas, trazendo ali atos de rebeldia em seus corações, e assim sucedeu para com eles em relação a Deus. Então esses versos 3 a 5 nos mostram que a mentira, na verdade, foi mais apreciável que a verdade dita por Deus. Porque houve uma mentira aqui nos versos 3, 4 e 5, como já li com os irmãos, que foi proferida por Satanás através da serpente, e nós percebemos que houve uma certa apreciação daquilo que foi dito pela serpente, muito mais ou além da verdade dita por Deus ao coração desse casal. Quando lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, Deus então disse para eles, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando o casal desobedece literalmente a Deus, olhando principalmente para os versos 3, 4 e 5 do capítulo 3 aqui de Gênesis, nós percebemos que eles deram crédito, que eles apreciaram aquilo que a serpente realmente ministrou ao coração e à consciência deles, e aí então não deram crédito, ou não deram o que seja algo favorável que Deus havia dito a eles. E aí então o texto deixa isso claro para todos nós em relação à escolha errada ou em relação àquilo que eles manifestaram contrário totalmente à vontade de Deus, aquilo que Deus havia ministrado aos seus corações. Pois bem, nossa família precisa, meus amados irmãos, acolher a verdade de Deus que dá vida e rejeitar a mentira que conduz à morte. Foi justamente isso que estava acontecendo desde o capítulo 1 desde o versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis. Você lendo todo o capítulo, você vai perceber ali essa influência das trevas poderosa, com grande ímpeto para realmente trazer mentira, e trazendo mentira, trouxe morte à vida deste casal. Por quê? Porque Deus já havia dito lá em Gênesis 2, versículo 17, a respeito se eles comessem da árvore da vida. Lá nas últimas palavras, Deus disse para eles, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui, no capítulo 3, essa narrativa já deixa claro para nós que já estava havendo diretamente esta morte espiritual na vida deste casal. Por isso, então, a pergunta para nós, trazendo para nós, estreitando para nós, é muito necessário, para que eu e você possamos acolher sempre, em todo o tempo, em qualquer hora, para a nossa família, a verdade de Deus que produz em nós vida espiritual, vida relacional, comunhão com Deus e assim por diante, certo? E rejeitarmos literalmente a mentira que conduz à morte. Aqui no caso, morte espiritual e morte física. Então a mentira lançada pelo inimigo traz realmente aí um desfecho devastador em relação à vida de Adão e Eva para com Deus. E assim também sucede em relação à nossa comunhão, ao nosso relacionamento com Deus, em algum momento, se nós deixarmos de dar ouvidos à voz de Deus para darmos ouvidos à voz das trevas. E isso não devemos fazer. Versículo 6, quero chamar a sua atenção para este versículo que nos diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Pois bem, aqui se destaca 3 fraquezas geradas pelo pecado. E interessante que essas 3 fraquezas diz respeito, primeiro, a cobiça da carne, porque está vendo aqui a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e terceiro, a soberba da vida. Essas 3 manifestações, ou esse acontecimento que se dão aqui, é narrado também de uma forma muito especial em 1 João, no capítulo 2, versículo 16, você pode dar uma lida lá depois, que fala do amor ao mundo. E aí ele cita essas 3 fraquezas que aconteceram primeiramente lá no Jardim do Éden e que também continua a sua manifestação nos dias de hoje, e como João deixa claro isso lá na primeira epístola, capítulo 2, versículo 16, você pode dar uma lida lá então, quando assim você puder. Meus amados, literalmente, essa família trocou o que era eterno pelo que era transitório e pecaminoso. Eles tiveram cobiça da carne, cobiça dos olhos, a soberba da vida. Tomando deste fruto, expressaram essas fraquezas no seu caráter, na sua postura. E com isso nós identificamos e nós afirmamos, sim, com todas as palavras, que eles trocaram o que era eterno pelo que era transitório e pecaminoso e corruptível, e que destruiu a vida deles em relação ao relacionamento deles com Deus,
com certeza. E, lamentavelmente, esse desastre aqui também se estende a muitas famílias, a muitas pessoas nos dias atuais. Eles também perderam valores que eram inegociáveis. Vamos ver algum desses valores aqui, à luz de alguns versículos do próprio texto aqui do capítulo 3 de Gênesis, certo? Então, eles também perderam valores que eram inegociáveis. Primeiro, perderam o estado de inocência, desde o versículo 7, que diz: e abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Perderam o estado de inocência e de pureza, porque antes estar nu entre eles era muito normal. Não havia maldade em seus corações. E eles perdem então com isso o estado de inocência e pureza. Segundo, perderam a comunhão perfeita com Deus. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esconderam-se de Deus, o que não era uma normalidade antes da queda. E também o texto diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, Deus iria pela viração do dia sempre, continuamente, para manter este relacionamento de comunhão com este primeiro casal. Então eles perderam a comunhão perfeita que tinham antes com Deus. Terceiro, perderam o sentido do temor a Deus e passaram a ter medo por causa do pecado. Versículo 9 e 10 nos traz esse bom entendimento. Versículo 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo antes era algo que jamais existiu ou jamais esteve presente na vida de Adão e Eva antes deles desobedecerem, antes deles se rebelarem contra Deus. Então, medo é uma expressão que tem a ver com o pecado que houve aqui na vida desse casal. Nós precisamos nos atentar para isso, porque antes eles não tinham medo da voz de Deus, da presença de Deus, certo? E aqui então, após essa desobediência, após essa queda desastrosa, desta quebra de vida espiritual, de relacionamento com Deus, eles passam a ter medo e fogem de Deus, porque o medo produz, ou melhor, o pecado produz medo. Então eles pecaram e esse pecado já estava produzindo medos neste primeiro casal. Quarto, perderam a lealdade para com Deus e entre eles mesmos. Deixaram de ser leais, deixaram de serem fiéis tanto a Deus, primeiramente, como até entre eles mesmos. É isso que o pecado provoca, é isso que a desobediência provoca, e eles perdem valores que eram inestimáveis. Versículo 11 a 13, perderam a lealdade para com Deus entre eles mesmos. Versículo 11 a 13 diz assim, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, querendo colocar a culpa de uma certa forma em Deus. Falta de fidelidade, de boa consciência aqui. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vemos que nem tanto Adão como Eva não assumiram o erro que eles mesmos haviam cometido, né? Adão, primeiramente, ele diz, no versículo 12, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, colocando a culpa em Eva e mostrando que Eva, claro, veio da parte de Deus. Ao mesmo tempo também colocando essa culpa ou querendo direcionar algo em relação à pessoa de Deus. Não assumiram a responsabilidade. E aqui nós vemos uma falta, uma ausência de lealdade para com Deus e para com eles mesmos. Isso é muito evidente aqui quando nós percebemos estas expressões.
A minha pergunta, então, do nosso assunto é: o que aprendemos com a família de Adão e Eva? Aprendemos que a nossa família não deve cometer os erros que eles cometeram. É isso que nós aprendemos com este primeiro casal, com esta primeira família. Aprendemos que a nossa família não deve cometer os erros que eles cometeram. A família, que isso fique claro para nós, meus irmãos, a família de Adão desobedeceu a Deus, transgrediram contra Deus, rebelaram-se contra Deus, não foram fiéis à pessoa de Deus, não deram ouvidos à voz de Deus, mancharam o relacionamento com Deus, literalmente pecaram contra Deus. Que nós possamos tirar lições práticas para as nossas vidas. Que nós possamos nos atentarmos unicamente para a voz de Deus, para a palavra de Deus, obedecê-la sabendo que ela produz vida em nós, vida espiritual. Ela produz relacionamento agradável para com Deus. Ela traz para nós unidade com Deus. Que nós possamos, irmãos, olharmos para realmente a vida do primeiro casal e percebermos o comportamento deles, que em nada, na verdade, nos traz ensinamentos que sejam favoráveis. Mas nós podemos tirar, através dos erros, das falhas que eles tiveram com Deus, e aplicar para as nossas vidas, no sentido de tomarmos cuidado com a nossa família, com a nossa casa, com a nossa esposa, com o esposo, com os filhos e assim por diante. Que Deus nos guarde, que Deus nos preserve, que o Senhor nos abençoe, que tenhamos um coração obediente à sua palavra, que tenhamos os nossos ouvidos espirituais abertos à sua voz e que possamos inclinar o nosso coração à obediência à sua palavra, à obediência à sua voz, porque isso glorifica o Senhor, isso honra o Senhor, isso é dar crédito à voz de Deus e à sua palavra. Deus deve ser o Senhor da família. Deus deve ter a primazia na nossa casa. É Ele que vai nos instruir, é Ele que vai nos ensinar. E é a Ele que nós vamos realmente obedecer. Para o louvor e para a glória do seu nome. Deus abençoe, meus amados irmãos, a sua família, a minha família, que possamos orar pela nossa casa, que possamos orar pelos nossos filhos, que possamos orar pela nossa família, para que Deus nos guarde, nos preserve e nos livre de tudo que é trevas e que tenhamos tão somente a palavra e a voz de Deus no nosso lar, para a nossa segurança e para o nosso bom andamento familiar, para a glória de Deus. Ele é e deve ser sempre o Senhor da nossa família. Deus em Cristo nos abençoe com essas breves palavras para o louvor da sua glória, hoje e sempre. Amém e amém.